E aí eu montei esse infográfico aqui, que fala dos momentos, né? Então aqui eu vou citar o macrociclo, o mesociclo, o microciclo do meu atleta. Então, o primeiro ponto, o macrociclo, quando a gente pensar em quando fazer, a gente tem que pensar nesse macrociclo dele. Quais são as características nutricionais necessárias para o sucesso? Foi uma das perguntas que foi colocada antes ali no artigo. Quando devem ser inseridos no macrociclo essas nossas manipulações de peso? Quando, deixa eu ampliar aqui, a gente vai manipular esse peso do atleta? Quais são os eventos estratégicos do macrociclo que a gente tem que pensar? Porque dentro do macrociclo a gente tem um evento geralmente principal, ou dois eventos principais, mas ainda tem vários eventos que são eventos testes, que têm que ser pensados para não ser prejudicado. Então a gente tem que entender quais são esses eventos para poder fazer essas manipulações. E aí o exemplo da manipulação de peso é um dos exemplos que estão relacionados às estratégias que a gente utiliza. Tá? Então, quando que a gente pode inserir isso dentro do nosso macrociclo? Então, dentro do meu macrociclo, eu tenho meus mesociclos. E aí vou lá para o mesociclo. Dentro dos mesociclos, quais são as características de cada mesociclo? Quais são essas características desse mesociclo? Uma periodização de base, de um específico, de um pré-competitivo. Quais essas características nos mostram? Quando eu falo de uma periodização de base, eu estou no início de treinamento. E lá no meu início de treinamento, normalmente eu tenho volume e intensidade mais baixo. Então, quais são essas características? Exige uma quantidade energética grande ou baixa? A minha necessidade de carboidrato é maior ou menor? A minha necessidade de utilização de lipídios é maior ou menor? Eu consigo utilizar mais lipídios como substrato energético durante o exercício ou não? E meus micronutrientes? Quando que eu vou fazer? A gente estava falando disso agora há pouco, né, Jana, em relação aos micronutrientes, que são fundamentais. Mas em que momentos talvez eu possa pensar, dos vários tipos de mesociclo, que eu possa dar um aporte maior de micronutrientes, até mesmo na forma de suplementação, para fazer com que ele não entre num overtraining ou num overreaching funcional ou não funcional, enfim. Tá? E pensar, então, a suplementação para cada uma dessas fases. E aí, por último, os microciclos. Dentro do mesociclo, eu tenho meus microciclos, que são as semanas, né? E eu coloco ali microciclos e entre os dias. Como é que a nutrição pode ser utilizada durante a semana ou entre os diferentes dias em diferentes intensidades de treino para dar suporte para cada uma dessas sessões? Eu tenho que pensar dentro de cada dia o carboidrato para esse dia, pensando no dia seguinte, a proteína conforme a estratégia desse dia, e a distribuição ao longo do dia, e as estratégias diferentes para cada tipo de treino também. E tudo isso só funciona se eu pensar nessa individualidade. A gente falou lá no começo, né, Jana? Qual é o nível desse atleta? Ele é um atleta intermediário, um atleta de alto rendimento, ele é um atleta iniciante, ele é um desportista que participa de competições de treino há algum tempo, mas ele não é um atleta de alto rendimento, talvez ele nem queira, mas ele quer melhorar. E o que esse atleta busca exatamente, né? Se ele busca uma performance ou se ele busca somente completar uma prova, somente um desafio pessoal, né? Exato, e é muito diferente, né? O cara que vai lá falar, eu quero fazer uma maratona, mas qual o tempo? Não quero saber do tempo. Quero ir para Boston ou quero completar a maratona? Então tem uma... Quero minha medalha. Bom, esse cara vai chegar no meio da galera. Ele não se importa de chegar no meio da galera. Ele vai chegar como todo mundo, então ele tem que chegar e ficar bem. Eu costumo falar isso até dentro do consultório. Ele tem que chegar e chegar bem, para ele não ficar sofrendo 3 dias depois da prova. E aí ele nunca mais querer fazer uma prova dessa. Ele tem que finalizar, terminar bem, no dia seguinte ele tem que estar andando. Então ele tem que fechar a prova, fechar bem. Mas ele quer chegar no meio da galera. Eu digo que ele tem que passar a linha de chegada perguntando quando é a próxima. Então ele tem que ser empolgado, exatamente, gostei disso. Ele tem que ser empolgado. O que eu já atendi de gente que botou na cabeça que queria fazer um Iron, vai lá e se mete, faz um Iron. Em um ano ele treina para um Iron, vai e faz um Iron. Ele faz, mas ele nunca mais faz. Ele faz uma vez. Ele nunca mais vai querer fazer, porque aquilo satura de uma forma que ele nunca mais vai querer viver ou brincar com aquilo na vida. E o Iron é um exemplo extremo, mas na maratona acontece a mesma coisa. Então, só estamos dando exemplo, mas a gente tem que entender, né, qual é o nível desse atleta, o que ele quer.